Notável. E ao longo dos últimos anos, a importância patrimonial do Porto vem-se alicerçando também num notável conjunto de órgãos de tubos que a cidade possui. São de diferentes épocas, de diferentes estilos. O órgão de tubos, que é o instrumento musical por excelência do culto católico, principalmente desde 1562, desde que é assim assumido na sequência do Concílio de Trento. Mas há já muitos séculos que a Igreja Católica o utilizava. De resto, a história dos órgãos de tubos é muito antiga. Um longo percurso, até culminar em órgãos como este da Igreja da Lapa, já dos finais do século XX. É de facto muito antiga a história dos órgãos de tubos. Podemos fazer remontar a sua origem à antiguidade clássica, ao mundo greco-romano. Aliás, até à sua própria mitologia, uma vez que se diz que eles tiveram, enfim, a sua origem em torno de um episódio relacionado com o deus Pan. Um deus que se vai apaixonar por uma ninfa, mas sem que Pan soubesse, esta foi transformada num canavial. Pan, impossibilitado de intervir antes disso acontecer, limita-se depois a dirigir-se a esse canavial, a cortar as canas e com elas fazer uma flauta. Assim, acariciava com os seus lábios esse instrumento, essa flauta, enquanto ecoava a música que lhe fazia lembrar a sua amada. Nascia assim a flauta de Pan, aquela que estará na origem dos órgãos de tubos. Um instrumento com uma belíssima sonoridade, mas acionado pelo sopro humano. Quando o homem, pretendeu tornar a flauta num instrumento com muito mais potência, percebeu que não poderia ser acionado pelo sopro. E já no século III a.C., em Alexandria, temos então a origem dos primeiros órgãos de tubos, que são acionados não pelo sopro humano, mas por ar comprimido. Um ar que era introduzido no órgão de tubos, através de um sistema hidráulico. Depósitos de água comprimiam o ar e faziam-no entrar no instrumento. É um instrumento que, de facto, nos é também descrito por aquele que foi um dos mais famosos arquitetos de todos os tempos, o famoso arquiteto romano Vitrúvio. Durante os séculos seguintes,
o órgão de tubos vai sofrendo várias evoluções, sendo que uma das mais importantes, que chegou até os nossos dias, é quando se dá a transformação desse sistema hidráulico para injetar o ar comprimido por foles. São os foles que agora vão fazer com que o ar cruze os órgãos de tubos. E durante séculos foram, por isso, fundamentais os foleiros. Os homens que, de uma forma árdua, penosa, acionavam os foles para que estes, afinal, fizessem ecoar o órgão de tubos. É um trabalho que irá desaparecer apenas com o aparecimento da eletricidade. Com efeito, nos nossos dias, e há já muitas décadas, os órgãos de tubos são acionados através de instrumentos elétricos. Pelo seu aspecto melodioso, pela sua enorme potência sonora, os órgãos de tubos vão ser utilizados na antiguidade de uma forma muito profana, ligado às festas. Eram utilizados, por exemplo, nos circos. Os gladiadores combatiam no Coliseu ao som dos órgãos de tubos, que acompanhavam também os banquetes, as orgias. Estamos, por isso, muito longe do aspecto sacro, sagrado, com que, muitos séculos depois, o órgão de tubos ficará associado. De facto, a sua utilização pela Igreja demorará ainda muitos séculos a se concretizar. O apego da Igreja cristã à música, embora tenha antecedentes anteriores, começa a alicerçar-se apenas no século VI, muito em torno do Papa Gregório, a famosa reforma gregoriana, ou os cantos gregorianos. O Papa vai, de algum modo, repescar, vai recuperar muitas das antigas melodias, profanas, mas melodiosas, do mundo grego. E, com essas melodias, vêm também os instrumentos que as tocavam, incluindo o órgão de tubos, que por isso se começa paulatinamente a disseminar entre o culto religioso ao longo do século VII e do século VIII. Mas, quando chegamos ao século XI e XII, os órgãos de tubo são já uma presença muito regular nas grandes igrejas e catedrais da Europa. Ora, do século XII é, por exemplo, a Catedral do Porto. Edificada no século XII, a Catedral do Porto é dominada por esse seu estilo original, o românico. Mas, ao longo dos séculos, outros estilos, outras intervenções artísticas se foram somando ao edifício primordial. Particularmente significativas são aquelas que ocorrem no século XVII e na primeira metade do século XVIII. O Barroco, por exemplo, as famosas pinturas de Trompe-l'œil de Nasoni, ou belíssimas obras em talha dourada nos retábulos, nos altares, incluindo no altar-mor. E é exatamente junto ao altar-mor, na Capela-Mor, que nesses primeiros anos do século XVIII surgem dois belíssimos órgãos de tubos barrocos, um em frente ao outro. Tocavam em simultâneo, numa perfeita harmonia barroca. Com o passar dos anos, esses órgãos foram-se deteriorando e deixaram de tocar. Encontram-se atualmente em fase de restauro. Mas no século XX, mais precisamente em 1985, no Ano Europeu da Música, aqui, no coro alto da Catedral do Porto, iria surgir um novo órgão barroco, isto é, neobarroco, imitando o estilo dos órgãos do século XVIII. O mestre organeiro que o produziu, Georg Jahn, alemão, teve o cuidado até de aqui reproduzir um órgão com claras influências dos então órgãos ibéricos do século XVIII, que se caracterizavam, entre outros aspectos, por estes tubos em chamada, estes verdadeiros trompetes que se projetavam sobre a igreja. É um órgão monumental. Apresenta mais de 3.500 tubos. Apresenta-nos também uma sonoridade tipicamente barroca, uma sonoridade que é tocante.
Mas se é verdade que o órgão de tubos da Catedral data dos finais do século XX, também não deixa de ser verdade que no centro histórico do Porto encontramos um grande conjunto de igrejas com órgão de tubos muito antigos, históricos, nomeadamente do século XVIII, órgãos barrocos. É o caso, por exemplo, aqui da Igreja dos Grilos. Bom, esta designação dos grilos é uma designação popular que tem a ver com o facto de, no século XVIII e XIX, este ter sido uma igreja, um convento dos Agostinhos Descalços, cuja principal sede era, ou se localizava, na calçada do Grilo, em Lisboa, e por isso era conhecido como os Padres Grilos. Mas, em boa verdade, esta é a igreja de São Lourenço, uma igreja que, na sua origem, foi construída pelos jesuítas, no século XVI. Ora, este é um século que será crucial para a história dos órgãos de tubos e a sua relação com a igreja. Mas isso vou-vos explicar junto do órgão de tubos, aqui, da Igreja dos Grilos. É de facto no século XVI, em 1562, que irá ter lugar o famoso Concílio de Trento, que, de algum modo, marca o início do processo da Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo. E a arte vai ter um papel importantíssimo. O barroco, a exuberância, o belo, o aspecto cênico, a teatralidade e a música. E é neste concílio que o órgão de tubos vai ser consagrado como o instrumento por excelência da Igreja Católica. Um instrumento que é capaz de tocar nos fiéis e também, ao mesmo tempo, que permite que se respeite a harmonia que se entende deve ter a música litúrgica. Este órgão é exatamente um órgão barroco do século XVIII, com alguns aspectos característicos dos órgãos tipicamente peninsulares. Portugal e Espanha, nesse século, vão ser lugares de referência na produção de órgãos. Órgãos esses que se espalham ainda hoje na cidade do Porto. São uma marca patrimonial e distintivo do Porto. Há outros. Vamos conhecer mais alguns. Ao longo da segunda metade do século XVII e nos primeiros anos do século XVIII, vai ser edificado num dos lugares mais altos de uma das elevações do Porto, no Olival, um novo mosteiro, um mosteiro beneditino. Será construído no lugar onde até 100 anos antes existira a judiaria e a sua sinagoga. Por isso acaba por marcar este mosteiro beneditino uma apropriação, uma cristianização de um lugar que até anos antes não fora cristão. Isso mesmo faz questão de sublinhar uma velha inscrição que lembra que este mosteiro acaba por representar a vitória do Sol Bento, isto é, a vitória do cristianismo, sobre as forças das trevas, isto é, sobre os vestígios que aqui existiam do judaísmo. E por isso, o mosteiro será designado como Mosteiro de São Bento da Vitória. Aliás, toda esta zona do Olival, toda esta área do Porto, ficará a partir daí conhecido como a Vitória. Uma igreja que é construída já dentro dessa corrente de contra-reforma. É uma igreja claramente já com muito da estética barroca. E por isso, não lhe podia faltar um órgão de tubos. Um não, dois. Estes são, de facto, dois dos mais belos órgãos de tubos barrocos do Porto, aqui no Mosteiro de São Bento da Vitória, obra do século XVIII. E, curiosamente, estes órgãos, como muitos outros do período barroco, acabam, na sua decoração, por nos evocar as suas origens antigas, as suas origens pagãs.
uma vez que é muito habitual, como aqui, aparecerem-nos motivos que, por exemplo, retratam atlantes seminus, figuras de diabretes, carantonhas, carrancas. É, por exemplo, nós podemos aqui observar nestes belíssimos tubos pintados com umas carantonhas estranhas masculinas. Enfim, mais um dos muitos aspectos de grande valor patrimonial dos órgãos de tubos da cidade do Porto. Mas os órgãos não ficaram apenas por aqueles que foram construídos no século XVIII. Há outros, mais recentes. Numa das áreas mais altas e planálticas da cidade do Porto, o antigo Largo da Aguardente, que hoje todos os portuenses conhecem como a Praça do Marquês de Pombal, encontramos aquela que é considerada como uma das mais belas igrejas católicas do século XX português, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Trata-se de um edifício, de facto, marcado por belíssimas intervenções artísticas, de nomes grandes da arte portuguesa, como é o caso de pinturas no Arco Cruzeiro de Augusto Gomes, ou também outras intervenções de Guilherme Camarinhas. É um edifício que foi construído entre 1938 e 1947. O projeto inicial é de um monge beneditino francês, mas esse projeto seria depois muito transformado por aquele que é também um dos grandes arquitetos portugueses de meados do século XX, Rogério de Azevedo. E é um edifício que poderíamos considerar tardo-romântico. Sim, tardo-romântico, estamos na década de 30 do século XX e o romantismo havia caracterizado as últimas décadas do século XIX. Um romantismo que se caracteriza pelos revivalismos, por um certo apego a antigos estilos. E é isso que nós vemos aqui na Igreja do Marquês de Pombal, na Igreja de Senhora da Conceição, com arcos que nos evocam os arcos medievais românicos e góticos, com uma planta baseada nas antigas basílicas romanas. E ainda dentro dos motivos decorativos, temos também aqui claras influências moçárabes e bizantinas. Enfim, é este apego revivalista, este apego romântico que também implicava, como não podia deixar de ser, a presença de um órgão romântico. Dimensionado e perfeitamente encaixado no coro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, o seu órgão de tubo nos apresenta-nos elementos decorativos que se baseiam, de resto, noutros elementos arquitetónicos do próprio templo. É um órgão, tal como o templo, neo-romântico, diferente de todos os outros que nós vimos e que nos garante uma sonoridade muito condicente com a música romântica, nomeadamente francesa, do século XIX. É, no entanto, um órgão do século XX. Século XX que, já no seu final, viria trazer aquele que é o mais monumental órgão de tubos do Porto. São muitos os motivos de interesse histórico, patrimonial e artístico que podemos observar no interior da Igreja da Lapa, com destaque, por exemplo, para o altar onde se guarda o coração do rei Dom Pedro IV, o monarca,
havia prometido que, quando morresse, o seu coração deveria ficar na cidade, recordando o sacrifício que esta tinha tido durante o cerco do Porto, entre 1832 e 33. Graças a esse esforço e sacrifício da cidade, Dom Pedro havia triunfado na guerra civil contra o seu irmão absolutista, Dom Miguel. Mas, nestes últimos anos, um outro motivo suscita a atenção de muita gente que visita o interior desta igreja. O seu órgão de tubos, monumental, sinfónico. Mas quando foi construído este templo? Bom, em meados do século XVIII, quando, por volta de 1754, o padre Ângelo Sequeira, oriundo do Brasil, se encontra a pregar aqui na cidade. O seu objetivo é suscitar o apoio de devotos que, através das suas ofrendas, permitam a edificação de uma capela a Nossa Senhora da Lapa. Ângelo Sequeira era muito devoto desta expressão mariana. Aliás, fora já responsável pela edificação de algumas capelas dedicadas a Nossa Senhora da Lapa no Brasil. Ângelo Sequeira, que é um homem de grandes dotes de oratória, inflama quem o escuta. E por isso não foi também difícil aqui no Porto reunir esses devotos e essas ofertas para que tivesse início a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Lapa. Só que o entusiasmo que ele suscita é tanto, são tantos os devotos, são tantas as ofertas que apenas 2 anos depois se abandona a ideia de construir uma capela e se avança com um projeto do arquiteto Figueiredo Seixas de se construir um grande e monumental templo. Curiosamente, a estas facilidades iniciais vai seguir um período de alguma dificuldade, nomeadamente tendo em conta a instabilidade política e militar do nosso país no início do século XIX, com as invasões francesas, a Revolução Liberal, a guerra civil entre liberais e absolutistas. E por isso a Igreja acabou por demorar mais de um século a ser edificada. Sim, mas e o órgão, perguntar-me-ão? É curioso que o padre Ângelo Sequeira era um homem muito ligado à música. Aliás, ainda hoje, nas histórias da música do Brasil, é habitual vermos referências às obras e à ação de Ângelo Sequeira. Mas não foi ele o responsável pelo aparecimento do órgão de tubos aqui, na Igreja da Lapa. Aliás, o órgão de tubos da Igreja da Lapa é muito mais recente. É de facto muito recente o órgão de tubos da Igreja da Lapa. Foi aqui instalado em 1995 e é uma peça fabulosa mesmo à escala europeia. Quando foi instalado, foi considerado como o maior órgão de tubos de toda a Península Ibérica. Pesa mais de 30 toneladas e apresenta mais de 4.300 tubos. O maior ultrapassa os 10 metros. O mais pequeno possui menos de 10 milímetros. Inclui também um carrilhão com 42 sinos. O órgão de tubos da Lapa é um órgão monumental, sinfónico e apresenta-nos diferenças consideráveis em relação aos que vimos anteriormente, nomeadamente em relação aos órgãos ibéricos, que só costumam ter um, ao máximo 2 teclados. Este apresenta-nos 4. Mas é uma peça que foi também considerada pelo mestre organeiro que o construiu, Georg Jahn, um mestre organeiro alemão, como a sua obra-prima. Trata-se do mesmo mestre que 10 anos antes havia instalado igualmente o órgão de tubos da Catedral do Porto. Aliás, estes 2 órgãos acabam por ser o leitmotiv, acabam por impulsionar toda esta dinâmica que tem havido nestes últimos anos em torno dos órgãos do Porto. Daqui um bom exemplo é o Festival Internacional de Órgãos do Grande Porto. Mas
Na sequência de toda esta dinâmica, muitos outros órgãos históricos vêm sendo reabilitados, restaurados, mas agora por mestres organeiros portugueses, por técnicos de restauro portugueses, de uma forma notável. Aliás, como tantas outras intervenções de restauro do nosso património. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.